Bom, muito obrigada. Agora, encerradas as intervenções dos convidados para a audiência, eu vou abrir para as falas dos deputados e deputadas que estão aqui presentes. Eu, como uma das autoras do requerimento, vou fazer uma breve intervenção e logo depois eu passo para os demais inscritos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, dos pesquisadores e comunidades científicas que estão aqui presentes, todos muito preocupados com os rumos da ciência, tecnologia e também da educação no nosso país. Quero dizer que é absolutamente constrangedor e também revoltante que a gente esteja nessa audiência para discutir a possibilidade de interrupção de 84 mil bolsas e 84 mil pesquisas. Nós deveríamos estar reunidos para discutir de que modo a gente pode fazer avançar, desenvolver as pesquisas científicas no Brasil e de que modo a gente poderia fortalecer ainda mais tantos talentos, em especial jovens talentos brasileiros. E a gente está falando de um orçamento de 300 milhões de reais. Todos nós que debatemos o orçamento, compreendemos minimamente a situação do Brasil, sabemos o quanto isso é irrisório diante de todo o orçamento nacional. E nós estamos falando, gente, de bolsas que custam R$ 400 para estudantes de iniciação científica, R$ 1.500 para estudantes de mestrado e R$ 2.200 para estudantes de doutorado, que são pessoas altamente qualificadas, são jovens talentos e pessoas com dedicação exclusiva, que não podem, pelas regras estabelecidas pela concessão de bolsas, ter outro tipo de emprego e outro tipo de renda, e nem poderiam. Afinal de contas, a pesquisa científica, ao contrário do que os terraplanistas acreditam, demanda muito esforço, muita dedicação e muita inteligência. Então, a gente precisa tomar iniciativas para resolver imediatamente o tema dessas 84 mil bolsas que podem ser paralisadas. Acontece que nós já aprovamos o PLN 4 no Congresso. E a minha pergunta é, principalmente para os representantes do governo, inclusive eu gostaria de destacar e lamentar a ausência de representantes do Ministério da Economia que foram convidados, afinal de contas, eles precisam nos responder. Porque, afinal de contas, até agora não foi executado e destinado à finalidade desses 300 mil reais que nós já autorizamos aqui através do Congresso Nacional, que foi acordado com o governo, que inclusive Joyce Hasselmann, como líder do Congresso, nos garantiu que seria levado adiante. Por isso, novamente fazer o convite, né, reafirmar para todos os representantes que hoje, às 16 horas, vamos ter essa reunião com o Rodrigo Maia. Espero que a Joyce esteja presente, porque ela também foi convidada para dar alguma notícia de quando esse PLN 4, de fato, vai ser executado. Porque senão a gente pode discutir até novas liberações orçamentárias, mas se o ministro Paulo Guedes, toda a equipe do Ministério da Economia não executarem, e se o terraplanismo conseguir continuar ganhando como política para ciência e tecnologia, pouco vai adiantar, na verdade, esse esforço e essas decisões que o Congresso faz. Minha outra pergunta, também para os representantes do governo, é de que essas notícias ou esses boatos de fusão entre a CNPq e a CAPES são muito graves, porque isso significa uma redução orçamentária a longo prazo. Afinal de contas, você vai diminuir, né, uma fonte de orçamento para pesquisa, para ciência e tecnologia, e também significa, nesse momento, submeter toda a pesquisa no Brasil para o MEC, que a gente sabe qual é a política de destruição das universidades, de desprezo pela educação, de desprezo pelos pesquisadores. Eu gostaria de perguntar quais são as informações oficiais que nós temos com relação a isso, se não possível hoje, já encaminhar através dessa comissão que os representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia nos respondam, afinal de contas, quais são os planos deles para o Ministério, não somente para a CNPq, mas para todo o Ministério de Ciência e Tecnologia, que, segundo informações que nós obtivemos, também pode ser extinto em curto e médio prazo, e isso é muito grave, porque mostra uma completa ignorância e desconhecimento sobre uma área tão importante para o desenvolvimento econômico, para a soberania nacional e para a produção de qualidade de vida para o povo brasileiro. Por último, também porque o senhor Arnaldo Lima Júnior, que é secretário de Ensino Superior do MEC, anunciou que os critérios de Bolsa CAPES vão ser alterados. Vai levar em conta, em primeiro lugar, o IDH do local onde o curso é desenvolvido, a nota do curso e a área de pesquisa, priorizando saúde e engenharia. E, por último, dizendo que vai priorizar as bolsas de doutorado e não mais as de mestrado. Primeiro que, para fazer doutorado no Brasil, é necessário fazer mestrado antes. Então, significa que vai haver uma interrupção, provavelmente, boa parte da pós-graduação.
E eu queria dizer que as outras áreas, para além da saúde e engenharia, também são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade, inclusive a área de ciências humanas, que é de onde eu venho. Então, por que, afinal de contas, tem essa visão tão ignorante sobre uma área tão fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira? E se os planos para a CNPq também são esses? Porque, se forem imediatamente, nós vamos fazer uma rebelião nesse Brasil para dizer que não é possível que se trate as ciências humanas e as demais áreas do conhecimento de uma forma tão desrespeitosa como é que esse governo vem fazendo. E, por último, bem rapidamente, só gostaria de ler um trecho de um comunicado de uma autoridade que veio aqui numa audiência pública que a gente desenvolveu há 4 meses atrás. A primeira frase dele foi o seguinte: prestem atenção nos países desenvolvidos. Quando eles entram em crise, investem mais em ciência e tecnologia. E nós precisamos seguir isso aí. Outra frase. Tenho até dor no estômago quando eu ouço sobre terra plana, esse tipo de coisa. Ciência e tecnologia são baseadas em fatos, evidência. Tudo o que é fora disso não é para ser tratado. A autoridade pública que disse isso é o ministro do governo Bolsonaro, que é o ministro, o senhor Marcos Pontes. Não parece nem um pouco com a tônica do discurso que a gente ouve por parte do presidente, por parte dos seus filhos, que mandam bastante no governo, como a gente sabe, e por parte dos demais ministros. Então, a minha pergunta para o ministro Marcos Pontes, que infelizmente não está presente, mas gostaria de poder fazer na próxima semana, quando ele vier aqui, se ele, de fato, tem isso como visão, e eu acredito que sim, porque tem uma história, né, científica respeitável, por que é que o resto do governo não respeita as suas posições? Por que ele não tem poder para levar adiante esse pensamento a respeito da ciência e tecnologia? E se há outras pessoas que o impedem de desenvolver esse trabalho com qualidade e ter essa visão sobre o país, que é aquilo que todos nós que estamos aqui presentes coadunamos. Obrigada. Agora, eu vou passar a palavra para a deputada Margarida Salomão, que é a outra autora do requerimento, e logo em seguida para o deputado João Campos, pelo tempo de liderança do PSB.